A Agência Nacional de Telecomunicações, que deveria atuar como fiscal do patrimônio público, alterou ilegalmente um documento assinado pelo presidente Lula. Ilegalmente. O objetivo era evitar que as operadoras de telefonia fixa tivessem que devolver, como manda a lei, devolver à União redes públicas de transmissão de dados que seriam conectadas a milhares de escolas brasileiras. Agora, a Anatel trabalha para tornar flexíveis as regras que regulam os chamados bens reversíveis. No dia 8 de abril de 2008, o então presidente Lula reuniu os ministros para a assinatura de um contrato que prometia revolucionar a educação no Brasil. Um acordo com as telefônicas privadas levaria a banda larga de internet a 55 mil escolas públicas. O que não se sabia então é que o documento assinado pelo presidente era produto de uma adulteração feita na véspera da cerimônia. A mudança aconteceu na minuta do decreto. O texto original, que não poderia ser modificado, previa a introdução desta frase no contrato de concessão dos serviços de telefonia. Isso faria com que a infraestrutura implantada para conexão à internet fosse caracterizada como um bem reversível, devendo ser integrado ao patrimônio da União após o fim das concessões. Mas de um dia para o outro, a frase simplesmente desapareceu do texto do decreto. A advogada Flávia Lefebvre, que na época era membro do Conselho Consultivo da Anatel, descobriu a mágica. Ela conta quem adulterou o documento. A Anatel, o Conselho Diretor da Anatel, baseado em parecer emitido pela Procuradoria da Anatel. O assunto foi parar na Justiça. A agência foi obrigada a restituir o texto original. O desembargador Antônio Ezequiel da Silva não aceitou a tese defendida pela agência de que a reversibilidade dos bens estava implícita nos contratos. Ele mandou a Anatel restabelecer a cláusula original ou assumir nos autos ou perante a história a irreversibilidade de tal infraestrutura. A Anatel não pode atuar no sentido de malbaratar o patrimônio público, né? Isso não é uma decisão dela, o patrimônio é da União, não é da Anatel. Passados quase 3 anos desse episódio, as operadoras de telefonia fixa continuam incomodadas com as regras que as obrigam a devolver à União os bens que são reversíveis após o término dos contratos de concessão. E a Anatel, como sempre muito diligente para com as demandas das operadoras, tratou de atender logo o pedido. Está prestes a alterar o texto do decreto que regulamenta o controle de bens reversíveis. A consulta pública número 52 prevê que os bens ou contratos de até R$ 600 mil poderão ser negociados livremente pelas telefônicas privadas. O documento cria também a figura de bem em desuso. Na prática, ele entrega para as empresas todo o patrimônio que deixar de ser utilizado diretamente nos serviços de telefonia. É o caso de alguns dos imóveis mostrados ao longo desta semana pelo Jornal da Band. São terrenos e instalações que hoje não têm mais equipamentos de telefonia. A atuação da Anatel em favor das operadoras fica evidente nos dois casos. A flexibilização pura e simples, sem uma prestação de contas de como anda isso, eu diria que é algo extremamente temerário. Então exige-se da Anatel uma postura mais firme e contundente, no sentido de fiscalizar esse patrimônio que não pertence nem às empresas, nem tampouco à Anatel, pertence ao povo brasileiro. Os bens reversíveis não são vistos só pela utilidade para a prestação do serviço, mas também porque aqueles bens foram construídos com patrimônio público, com receita pública e, portanto, devem reverter à União. Essa parte dos bens reversíveis, teremos muitos problemas pelo fato da Anatel não ser uma agência que age de forma transparente perante a sociedade. Ao longo de quase um mês, o jornalismo da Band solicitou entrevistas a representantes da Anatel, mas não fomos atendidos.